Jamila vai ler. Feliz sábado, irmãos. Amém. Vamos lá. Começamos uma nova lição, né? Muito linda. A lição, o livro de Êxodo, que nós estamos estudando no Reavivados por Sua Palavra, né? A capa muito linda, linda demais, com o santuário aqui e a coluna de fogo aqui, guiando o povo, né? Que era a presença de Deus. Então nós estamos no Reavivados, abrindo uma picada na frente, como se faz dentro de uma mata, e atrás nós estamos passando o arado com a lição da escola sabatina, né? E ali o chamado de Moisés, e essa semana que começa hoje à tardinha, que a gente vai estudar, o título é A Sarça Ardente. Então, o chamado de Moisés, né? Aquele momento que Moisés estava, a segunda parte da sua vida, reaprendendo, né, a viver dependente de Deus, guardando as ovelhas do seu sogro Jetro, lá em Midian, até que ele se vê ali na frente do monte de Deus, o Monte Sinai. E ele vê aquela sarça que é um mato, né? O nome sarça é um arbusto ali do deserto, que pegava fogo, queimava e não se consumia, não acabava, né? E ele viu alguma coisa tá errada ali, porque tudo que queima acaba. E essa sarça não se consome. E aí ele chegou mais perto para ver aquela maravilha e ouviu o seu próprio nome: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E Moisés então tira as sandálias, se ajoelha e Deus conversa com ele e o convoca para ser o libertador do povo. E os versos para memorizar são Êxodo capítulo 3, versículos 7 e 8, que dizem: Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Olha só que promessa maravilhosa. Deus ouve o clamor do seu povo, portanto, Jamila, seu microfone ligou. Portanto, nós podemos clamar a esse Deus, porque Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que sabe, é um Deus que vê. Então, aqui nos diz a lição de hoje: o chamado que Deus nos faz frequentemente mudará a direção da nossa vida. No entanto, se seguirmos esse chamado, descobriremos que o caminho de Deus é sempre a melhor rota a seguir. Ainda assim, às vezes, pelo menos no início, não é fácil aceitar o chamado divino. Esse foi o caso de Moisés e seu chamado, que ocorreu no encontro com o Senhor na sarça ardente, lá no Monte Sinai. Embora não tivesse conhecimento sobre as leis da combustão, Moisés sabia que estava presenciando um milagre. E isso chamou sua atenção. Ou seja, a sarça queimava e não se acabava. Os galhos não quebravam, não se consumia. As folhas continuavam lá, os galhos continuavam lá e o fogo envolvendo aquela árvore. Sem dúvida, o Senhor o estava chamando para uma tarefa específica. A questão era: ele atenderia o chamado, não importando a mudança drástica que isso traria à sua vida? No início, Moisés não recebeu muito bem essa nova realidade.
E eu me lembro muito bem dos sermões do pastor Diomédio Rodrigues, quando esteve em nosso distrito, que ele pregava muito sobre Moisés. E ele fez sermões e mais sermões sobre esse chamado de Moisés. E quantas desculpas Moisés não deu para não aceitar esse chamado, para dizer que não era capacitado para fazer esse resgate lá do povo. Você deve se lembrar de situações em que tinha objetivos, mas Deus redirecionou seus planos. Podemos servir a Deus de muitas maneiras, mas seguir seu chamado e fazer o que Ele deseja é o caminho para uma existência satisfatória. Isso não é fácil e não foi para Moisés, mas seria tolice seguir nosso caminho quando Deus mostra outra direção. E aí nós vemos o caso de Jonas, né? Que na lição passada teve aí uma semana que nós relembramos a história do profeta Jonas e vimos o quanto foi perigoso ele mudar a rota. Deus chamou ele para ir para Nínive, ele foi para Tarsis e só lá dentro da barriga daquele grande peixe é que ele se humilhou, reconheceu, pediu perdão, fez promessas a Deus e Deus disse, está certo, vou fazer o peixe cuspir você na praia e você vai cumprir a missão. Foi o maior evangelismo que existiu na história. Foi um homem sozinho evangelizar uma cidade. E ele sozinho, a palavra dele ali, cheia de poder, converteu toda aquela cidade. Então, irmãos, não vale a pena ir contra o chamado de Deus. Se Deus chama você para fazer uma missão, atenda. Nem que você tente deixar tudo para trás. Vale a pena seguir a ordem de Deus. Amém? Vamos conhecer então nessa semana as desculpas que Moisés deu e como Deus o fortaleceu para cumprir a sua missão. Maravilhoso Deus, Deus Todo-Poderoso e Eterno, Deus que nos chama lá do fundo do poço onde nós estávamos nos revolvendo na lama do pecado, nos chama, Senhor, para a tua maravilhosa luz e nos redireciona no caminho correto. E o teu Espírito vai atrás de nós dizendo, esse é o caminho, ande por ele. Que nós, Senhor, não possamos jogar as desculpas para trás das nossas costas, para baixo dos nossos pés. E possamos crer a cada dia de que o Senhor nos capacita. Moisés não tinha uma voz boa, uma entonação ou uma dicção boa, mas o Senhor fez vir o seu irmão Arão e aquela dupla missionária foi para a frente do homem mais poderoso do mundo e ali testemunhou as maravilhas que o Senhor é capaz de fazer na vida daqueles que te obedecem. E libertou mais de 2 milhões de pessoas da escravidão do Egito. O Senhor nos libertou de uma vida de pecado para nós testemunharmos das maravilhas de um Deus Todo-Poderoso que é ontem, é hoje e é para sempre. E não há variação nem sombra de mudança nesse Deus. Tu és um Deus que nós podemos confiar. Portanto, Senhor, dirija a nossa vida. Nem que para isso o Senhor tenha que dar umas varadas em nós, como o pastor faz com a ovelha rebelde. Nem que para isso o Senhor tenha que, às vezes, quebrar uma perna nossa, para que o Senhor possa nos carregar nos braços. Mas que nós possamos seguir o caminho que o Senhor traçou para nós, cumprir o teu propósito e guiar outros para esse caminho também. Fica conosco, abençoe agora a parte do livro A Ciência do Bom Viver, que o Senhor inspirou a irmã Ellen White a escrever, para que possamos também honrar o Senhor com o nosso corpo, com a nossa vida física. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.